E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Internacionalizar Cast. Me chamo Sócrates Furlan e eu e minha companheira Glenda Filgueira iremos falar com vocês sobre a importância da música Grândola Vila Morena para a Revolução dos Cravos e o papel de músicas de protesto ao redor do mundo. O roteiro foi escrito por Lucas Fernandes e Luiz Henrique Vasconcelos, com edição de Cauano Moreira e Lucas Fernandes, apresentado por Sócrates Furlan e eu, Glenda Filgueira. Para começar a falar sobre esse tema, é importante saber o que foi a Revolução dos Cravos. Afinal, tudo começou com um governo fascista, que ocorreu em Portugal, na qual seu líder, Antônio Salazar, impôs uma ditadura chamada de Estado Novo em 1933, derrubando a jovem República Portuguesa. E assim, como em qualquer ditadura fascista, a violência do Estado era explorada para censurar e controlar o poder no país. Esse governo tinha como características a valorização do colonialismo, patriarcalismo, catolicismo e a concentração de renda na mão de poucos, agravando a desigualdade. Com o tempo, os próprios militares tornaram-se reféns do sistema e acabaram se afastando do salazarismo. E foi nesse contexto, após a morte de Salazar, que os militares começaram a planejar uma revolta para romper com o regime, sob o lema da Revolução, que eram os 3D: democratizar, desenvolver e descolonizar, os quais eram as necessidades do povo luso, uma vez que o país ainda tinha colônias e vivia uma autocracia que era prejudicial ao seu desenvolvimento. Essa revolta foi concretizada na madrugada de 25 de abril de 1974, quando, após o toque da música Grândola Vila Morena nas rádios, militares se reuniram em direção a Lisboa para cumprir seu objetivo e destituir Marcelo Caetano. Formou-se então uma imensa mobilização para derrubar o governo, a qual tomou conta das ruas de Lisboa, e com os soldados que marchavam com os cravos em suas armas, os quais, além de serem flores com cores que remetem à bandeira de Portugal, trazem uma simbologia de paz, já que o ideal era não ferir os civis. E assim, a Revolução dos Cravos leva o país a uma democratização, que ergue uma Assembleia Constituinte em 1975. Em consequência disso, as colônias africanas que antes eram de Portugal, agora são libertas. E é justamente sobre a importância dessa música que falaremos agora, pois ela tem muito mais a nos dizer do que parece. Ela foi escrita por José Afonso, que nasceu em 1929 e foi estudante da Universidade de Coimbra. Ele era um cantor e militante verdadeiramente engajado, interessado em despertar a consciência através do canto. Simpatizante também das causas trabalhistas e do comunismo. Por isso, foi convidado pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense para fazer parte do Festival de Música de Grândola, em 1964. Esse evento inspirou uma poesia que surgiu como homenagem pela calorosa recepção da cidade, gerando assim a música tema do nosso podcast. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. A sua forma evoca a poesia medieval portuguesa, escrita em redondilha maior, versos de 7 sílabas típicas da poesia popular no país. A melodia é característica da música do Alentejo. Não tem instrumentos e é seguida por um coro masculino que repete as frases proclamadas pelo intérprete, invertendo a ordem dos versos, o que gera uma sensação de comunhão. A letra contém palavras de forte conotação, tendo seus sentimentos expressados de maneira política. No primeiro parágrafo, o autor trabalha temáticas que remetem não somente ao eu lírico, mas à pátria. Para isso, ele usa termos que trazem a sensação como fraternidade, terra, povo e ordenar. Ressaltadas no verso, o povo é quem mais ordena, referindo-se à democracia. Enquanto a primeira estrofe remete à terra, a segunda assume um caráter mais intimista, com o povo e a busca por igualdade, evidenciadas por palavras como amigo, igualdade e fraternidade novamente. A terceira estrofe, porém, foi postumamente alterada. Nela é acrescentada uma azinheira, árvore típica do campos aletejanos, e entra na música para simbolizar algo forte,
remetendo às raízes do país. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. A canção é até hoje um dos símbolos e patrimônios culturais de Portugal. Apesar da musicalidade simples, em alguns protestos no país viam-se cartazes como "O povo é quem mais ordena", fazendo alusão à obra musical. Mesmo que ela não tivesse sido feita para ser uma música de protesto, ela assumiu esse papel ao longo do tempo, tanto por sua forma musical, que é mais comunal, quanto pela letra com teor político e que faz homenagem à Grândola, cidade que foi palco da resistência contra o Estado Novo. E por isso, a música foi censurada, tornando-se o estopim da revolução, refletindo ao mesmo tempo uma provocação ao sistema e clamor por mudanças. Grândola, a tua vontade. Agora pensem comigo. Tendo em vista que os ditadores do Estado Novo eram inacessíveis e não dialogavam com a sua população, a canção despertou nas pessoas essa vontade de ser ouvida. Por isso, ela é latente até os dias de hoje, enfatizando que a ausência da arte colaborou com a queda do regime. Assim, são as músicas de protesto. Elas são eternizadas na memória popular de um país. Não somente em Portugal, mas também no Brasil, por exemplo, as diversas canções da MPB, que é a música popular brasileira, foi um movimento que surgiu na década de 60 e muitas vezes protestou contra a ditadura militar em melodias como "Apesar de Você", "Cálice", para não dizer que não falei das flores. Verdade, Sócrates. Aliás, já que você citou MPB, agora a gente pode relacionar os fatos ocorridos em Portugal com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Em 1974, Portugal havia acabado de derrubar uma ditadura, enquanto o regime militar brasileiro completava exatamente 10 anos. E é nesse contexto que Chico Buarque faz uma canção em referência à Revolução Portuguesa. Sei que estás em festa, paz. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Isso que vocês escutaram agora foi a música Tanto Mar de Chico Buarque. E analisando sua letra, Chico usa os termos pá e cravo para deixar explícito o contexto revolucionário de Portugal, em que ele expressava seu desejo de que pudesse acontecer o mesmo aqui no Brasil. O cantor constrói uma melodia que remete aos ritmos portugueses, mas não surpreendendo muito, a música acabou sendo censurada pelo governo brasileiro pelo seu teor político. Já que estamos nesse contexto da importância das canções de protesto, é necessário deixar claro que muitos países tiveram suas músicas e variadas formas de se manifestar, especialmente as latinas, uma vez que também viveram momentos de efervescência cultural e política entre as décadas de 1950 e 1990. A esse movimento podemos dar o nome de Nueva Canción, que se espalhou por toda a América Latina. No Chile, por exemplo, país palco da ditadura de Pinochet, que foi alvo da crítica na canção Manifiesto, de Víctor Jara, cantor chileno que, por trazer pensamentos progressistas ao imaginário da população, acabou sendo torturado e fuzilado. A Argentina é outro país que viveu um grande período ditatorial. Eles também tiveram suas maneiras de protestar, seja com manifestações das mães da Praça de Maio, seja com músicas de Mercedes Sosa, cantora argentina que escreveu Canção com Todos, para denunciar o regime, conhecida como a Voz dos Sem Voz, e também era afiliada ao Partido Comunista. Creio que depois desse programa conseguimos ter a clara ideia de que a música tem um papel essencial na sociedade e vai muito além de entretenimento. Afinal, as canções têm grande destaque no contexto histórico, pois os povos reprimidos conseguiram expressar através delas seus sentimentos, assim como em Grândola Vila Morena. A Revolução dos Cravos teve muitos diferenciais simbólicos, mas a música de José Afonso transcendeu os limites do tempo e tornou-se um símbolo de resistência e mudança. Não à toa, ela é lembrada até hoje. E assim encerramos este podcast. Agradecemos pela sua atenção. Tchau, tchau!